Olá, queridos, uma alegria estar aqui transmitindo a palavra de Deus a vocês que acompanham pela internet e aos meus irmãos aqui presentes. Nós vamos meditar no texto de Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz assim: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Esse texto de Efésios, do capítulo 1, versículo 3 até o 14, que nós lemos, todo esse texto, ele é um parágrafo só na Bíblia grega, que é a principal, na qual o Novo Testamento foi escrito. E nesse texto, Paulo começa lá no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o Pai nos abençoou com todas as bênçãos, não algumas, mas todas as bênçãos que Ele tem. E Ele nos abençoou a partir de onde Ele está, nas regiões celestiais, em Cristo. Todas as bênçãos de Deus para nós passam por Cristo. Sem Jesus não haveria bênção nenhuma para nós, só condenação. Mas por causa de Jesus, todas as bênçãos nos são dadas. E esse texto, Paulo vai enumerando bênção por bênção. Claro que ele não vai dizer todas, mas aquilo que ele considera fundamental. E ele vai mostrando como o Pai, Deus Pai, nos dá todas essas bênçãos. E a referência é sempre a Cristo. Nós recebemos por causa de Cristo, recebemos por causa da sua cruz, recebemos por causa de tudo que Ele fez por nós. E nós chegamos nesses versículos 13 e 14, porque é aqui que ele vai introduzir a pessoa do Espírito Santo. Até aqui, do 3 até o 13, até o 12, aliás, ele não falou do Espírito Santo. Ele falou do que o Pai nos deu em Cristo. Mas nesses versículos 13 e 14, que são os últimos deste parágrafo, ele vai falar do Espírito Santo. E é sobre o Espírito em nós, que eu quero meditar com vocês nessa noite. Então, vamos aqui para essa aventura nas Escrituras. Eu dei para o meu sermão o seguinte título: O Espírito Santo nos leva a um novo mundo. O Espírito Santo nos leva a um novo mundo. Vamos ver que novo mundo é esse. Começando no versículo 13, ele diz: Nele também vós. Nele quem? Quem é esse nele? Em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai introduzir o Espírito Santo, ele diz que o Espírito vem por causa de Jesus. O Espírito vem em Cristo. E aí a gente se lembra do que Jesus falou. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, que estará convosco para sempre. Esse outro Consolador é o Espírito. Mas como o Espírito vem? O Espírito vem porque Jesus roga ao Pai que nos dê o Espírito. Então, a presença de Jesus é sempre marcante. A presença de Jesus está sempre aí, porque é nele que o Espírito Santo vem. Nós somos agraciados com o Espírito Santo, primeiro porque Deus nos dá o Espírito, o Pai nos dá o Espírito. E, em segundo lugar, porque o Filho também nos dá, junto com o Pai. Então, é o Deus Pai e o Deus Filho que nos dão o Deus Espírito Santo. Quando é que recebemos esse Espírito? Paulo diz: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus para nós, mas que vem a cada um de nós no momento em que cremos em Jesus Cristo. Ouvimos o Evangelho e cremos.
o Evangelho chega até nós e de alguma forma a gente tem ciência desse Evangelho. O ouvir aqui não é apenas com o ouvido, às vezes pode ser uma leitura, às vezes pode ser alguma outra coisa, mas o testemunho de alguém, de alguma forma, o Evangelho chega a nós. Por isso que é tão importante, dentro das condições que Deus nos dá, ir transmitindo esse Evangelho, porque é a forma como o Evangelho nos atinge. Nós, tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e é esse Evangelho que nos salva, e tendo nele crido, tendo crido em Jesus, aí vai vir o Espírito. Veja, o Espírito é dado por Deus. Ele vem a nós da parte do Pai e da parte de Jesus. Mas ele chega em nós porque nós cremos. Porque nós abrimos o coração à mensagem do Evangelho. É dessa forma que entra em nossa vida. Porque há muitas pessoas no mundo que não têm o Espírito. Por que não têm? Porque não creram no Evangelho, não creram em Jesus Cristo. Então veja bem, essa ação humana, nós fazemos muitas coisas na vida. A gente ajuda a pessoa, a gente ora, a gente prepara comida, a gente trabalha, a gente estuda, fazemos muitas coisas na vida, mas é esse ato simples de acreditar, de crer, que é um ato, uma atitude simples da gente. Em várias coisas, você é convidado a crer ou não crer. Você ouve, por exemplo, uma pessoa falando, você diz, bom, eu posso acreditar no que essa pessoa está dizendo, mas eu posso não acreditar também. E quantas vezes a gente faz esse exercício? A gente acredita no que ouvimos, no que lemos, ou às vezes não acreditamos naquilo. Ouvimos e lemos e não acreditamos. No caso do Evangelho de Jesus, esse simples ato de dizer, eu vou acreditar nisso. Eu vou acreditar que Jesus morreu por mim. Eu vou acreditar que de verdade meus pecados foram pagos na cruz. Eu não preciso mais ficar com sentimento de culpa por causa deles. Porque de verdade Jesus pagou mesmo, todos eles na cruz. De verdade eu posso acreditar que eu não preciso fazer alguma coisa para que Deus veja assim e diga, oh, o Watson fez uma coisa tão bonita, eu vou salvá-lo por causa disso. Eu não preciso. Eu acredito que Jesus fez tudo por mim, que Ele é suficiente para a minha salvação. Esse simples fato de dizer assim, eu acredito nesse Evangelho. Gente, essa atitude tão simples, tomada no interior de cada um de nós, essa atitude abre as portas, não apenas para toda a salvação de Deus, mas abre as portas para que o Espírito Santo entre em nossa vida. É a fé, é o crer em Jesus, é o crer no Evangelho. É isso que abre as portas. E quanta gente, quando está diante desse Evangelho, diz, não acredito. E segue sua vida. Paulo diz, com vocês acreditaram no Evangelho. E essa fé abriu tudo para vocês. Esse ato simples da vida abriu tudo para vocês e fez toda a diferença. Então, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você creu no Senhor Jesus. Você foi selado com o Espírito Santo. Não precisa fazer alguma coisa a mais para ser selado com o Espírito Santo. Não precisa crer em Jesus e começar uma série de jejum. Não precisa crer em Jesus e aí eu vou me santificar cada vez mais. Não precisa. Eu creio em Jesus, mas eu vou falar aqui línguas estranhas. Não precisa. Quando vocês creram, vocês foram selados. O que aqui significa? Significa que todo aquele que crê no Senhor Jesus, de coração, verdadeiramente, é selado com o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo entra na sua vida.
entra em seu coração. E ali vai viver. A existência dessa pessoa não é mais solitária, só eu. Não. É ela e o Espírito. O Espírito sempre estará ali. O Espírito será o seu melhor amigo, embora não saiba. Embora não saiba. Não saiba assim, não tenha a consciência disso, muitas vezes. Mas o Espírito será o seu melhor amigo, o seu conselheiro, aquele que vai ajudá-lo na caminhada, até o final, até o finalzinho. Vai cuidar de você. Você foi selado, ou seja, o Espírito Santo veio para ficar. E naquele em quem o Espírito vem, ele não sai mais, ali permanecerá, porque ele é suficientemente poderoso para guardar aquela vida, para perdoar os pecados quando pecar, e para ajudar nessa caminhada, dando perseverança até o final. Pode ter problemas, sai por um tempo da igreja, mas volta, porque o Espírito Santo sempre estará lá. Ele é um Espírito fiel, ele não nos abandona, mesmo quando somos ruins, mesmo quando somos maus, mesmo quando pecamos, não nos abandona, fica conosco e nos abençoa. Vocês creram, vós crestes, fostes selados. Fostes selados. Quem é esse que vem? Com o Espírito Santo da promessa. Esse que vem se chama Espírito Santo na Bíblia. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele, portanto, é Deus. Ele é o Deus que se relaciona com Deus Pai e com Jesus Cristo. E ele é o Deus que vem. Porque dentro da visão que a Bíblia nos dá, Deus Pai está no céu, sempre no céu. O Deus Filho veio à terra, Jesus. Mas depois que ele completou sua obra, o que ele fez? Voltou de onde ele estava. De onde ele veio? Ele voltou para lá. E o que a Bíblia diz é que agora ele está no céu, ao lado de Deus Pai, reinando. Jesus, portanto, está no céu. E o Espírito Santo? O Espírito Santo agora vem para ficar conosco. Então, é interessante que em toda a história da revelação bíblica, Deus sempre está presente. Primeiro Jesus, agora o Espírito Santo que permanece conosco. É Deus que vem. É Deus que vem. O Deus que se revelou no Antigo Testamento, o Deus que se revelou em Jesus Cristo, é Deus que vem. É o Deus, o Espírito que está conosco. Mas Paulo diz aqui que ele é o Espírito Santo da promessa. Então veja bem, fostes selados com o Espírito Santo. O selo de Deus é o Espírito Santo. Esse é o selo. O selo não é alguma coisa no meu corpo, o selo não é alguma coisa na minha alma, o selo é o Espírito Santo. Fostes selados com o Espírito Santo. Então, o selo é o Espírito. Mas o que significa selo? Né? O que é ser selado? A gente, hoje em dia, a gente tem, já nem mais, né? A ideia do selo como a ideia que a gente colocava na carta, né, para mandar. Mas isso já acabou, né? Isso já acabou. Pouquíssimos mandam cartas escritas. Mas o selo significava que você estava autorizado, porque pagava, a enviar aquela carta. E aquela carta iria chegar por causa do selo. Carta sem selo não saía do lugar. Tá? Então, o que é um selo? O selo é uma garantia. No tempo antigo, e acho que quando a Bíblia foi escrita, não foi no nosso tempo, foi no tempo antigo, o selo tinha uma outra função. O rei, não existia assim, assinatura, alguma coisa. O rei, quando ele fazia um decreto que todos tinham que obedecer, o que ele fazia? Ele tinha um anel com uma figura, a dele, ou alguma figura que ele queria. Ele então colocava esse anel na cera e imprimia o selo. Aquele selo era a confiança de que o decreto era verdadeiro, de que o decreto deveria ser cumprido, estava com o selo do rei. Então, a ideia do selo
fossem selados, a ideia de que, olha, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui não é uma enganação. Isso aqui, de fato, tem valor. A ideia é, tem valor. O selo significa, você pode ter certeza que isso aqui não vai falhar. Que isso aqui vai acontecer. Tá? Vai acontecer. É esse o sentido do selo. Fomos selados. Então, veja bem, se nós temos o Espírito Santo, nós estamos garantidos. Garantidos de quê? De que tudo que Deus falou a nós, tudo que Jesus disse a nós, se cumprirá integralmente. Porque a garantia já foi dada. A garantia já foi dada. Paulo vai usar depois uma outra palavra, mas essa do selo significa de que tudo é verdadeiro em relação ao que Deus nos falou, ao que Deus nos prometeu. Por isso ele é o Espírito Santo da promessa. Deus nos prometeu uma série de coisas. O Espírito Santo em nós é a garantia. Está valendo tudo. E vai acontecer. E vai acontecer. Como é futuro, a maioria das coisas que Deus prometeu é futura. Como é futuro, é promessa. Certo? Não está concretizado. Porque quando concretiza, deixa de ser promessa. Deus fez a promessa de que Jesus viria. Ele veio. A promessa está concretizada. Agora, Jesus fez uma promessa. Eu voltarei outra vez. É uma promessa, é futuro. Já se concretizou? Não. Então permanece com promessa. Esse é o Espírito Santo em nós garante que todas as promessas de Deus em relação a nós estão valendo e vão se cumprir. No tempo de Deus se cumprirão. Se Deus nos prometeu levar-nos para o céu, Ele vai cumprir. Se Deus nos prometeu dar paz durante essa vida, Ele vai nos dar. Se Deus prometeu que cuidaria de nós até a gente morrer e depois também, Ele vai cuidar. Porque todas as promessas de Deus estão garantidas pelo Deus que está em nós, o Espírito Santo. Todas, todas. Então, essa questão de sermos selados com o Espírito significa que Deus está dizendo para nós, tudo que eu falei a vocês, podem ter certeza, tudo está valendo e acontecerá. Acontece agora, acontecerá depois. Essa é a questão do selo. Então, o Espírito Santo, ele trabalha em nós em 2 tempos, vamos dizer assim. Aliás, em 3 tempos, né? O passado também. No passado, quando cremos, ele veio e veio a nós e veio morar em nosso coração. Quando eu digo que o Espírito Santo veio morar, eu quero dizer que ele veio para nos dirigir também, né? É ele quem nos dirige. Não somos nós que comandamos o Espírito Santo, é ele que nos comanda, né? É ele. Ele é o líder. Mas tem a ver com o presente, ou seja, o Espírito Santo em nós significa que nós pertencemos a Deus agora. E que as bênçãos de Deus nos são dadas agora, nesse tempo presente. Eu não preciso esperar a minha morte para receber tudo de Deus. Não, agora eu já estou recebendo as bênçãos de Deus. Por isso que Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. O Espírito Santo em nós garante, vocês têm tudo. Vocês têm tudo. Agora, também é para o futuro. É o Espírito Santo da promessa. Tem coisas que Deus falou e não cumpriu ainda. Está garantido. O Espírito Santo está em nós. Então veja que a presença do Espírito nos dá, primeiro, a presença do próprio Deus em nós. Deus está habitando em mim. Eu, humano, fraco, pecador, com minhas qualidades, meus defeitos, minhas virtudes, meus pecados, Deus habita em mim. Espírito Santo é o nome dele. E a certeza de que o futuro também já se realizará. Então veja, de alguma forma, mesmo no presente, eu já começo a experimentar bênçãos do futuro. Bênçãos do futuro. E aí o apóstolo continua no verso de número 14.
O Espírito Santo, que é a garantia, em muitas traduções, o penhor da nossa herança. Garantia, penhor. Quando uma pessoa queria comprar determinada coisa, mas não tinha o dinheiro, o que ele poderia fazer? Ele poderia dar um penhor, uma garantia. Eu dou uma parte, garante para mim aí o produto, e quando tiver o total eu venho pegar. Aquela garantia significa que o comerciante não venderia aquilo para outro, porque ele já tinha recebido uma garantia. Alguém pegou um empréstimo, isso mesmo naquele tempo, alguém pegou um empréstimo. Ele deveria pagar o empréstimo, então o que ele dava? Ele dava uma garantia, olha, lhe dou tal coisa, fica com você. Quando eu lhe pagar integralmente o empréstimo, você me dá o que é meu, e que ficou como garantia. Então, essa é a ideia de garantia, de penhor, né? É como hoje a penhora, né, que a gente faz em banco e tudo mais. Essa é a garantia. O que é que o Paulo está dizendo? O Espírito Santo é a garantia de Deus da nossa herança. Ou seja, o Espírito Santo é Deus dizendo para nós, olha, eu prometi para vocês uma herança. Eu prometi essa herança para mostrar que eu vou cumprir. O que eu prometi, fica aí com o que é meu. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, é dele. Fica com o meu Espírito na vida de vocês. O meu Espírito é a garantia, é o penhor de que eu cumprirei tudo. No tempo certo, eu vou tomar para mim o que é meu. O Espírito volta para o Pai e para o Filho, no tempo certo. Mas, quando o Espírito voltar, Deus também nos levará para junto dele. Então, ele é o penhor da nossa herança. Da nossa herança. Vamos falar da herança. Herança, normalmente, é o que a gente recebe quando um parente nosso morre, né? Os pais morrem, deixam os seus bens, é deixado em herança para os filhos, não é? Sempre é assim. Se não tiver filhos, parente mais próximo, e por aí vai. Então, herança é sempre algo que a gente recebe. Mas veja bem, herança nós merecemos? Não. Basta ser filho para ser o herdeiro daquele pai. Pronto, basta ser filho. Ele não precisa fazer alguma coisa, ele não precisa provar que ele é uma pessoa de valor, que é uma pessoa que merece. Não. Basta ser filho. Então, herança é recebida. Herança não é um negócio que a gente conquista. Eu conquistei minha herança. Não existe isso. Basta ser filho. O Espírito Santo, ele é a garantia do quê? Da nossa herança. E que herança é essa? Veja, são dois sentidos aqui. E eu quero que você me acompanhe. Primeiro sentido, nós temos uma herança. Ou seja, nós vamos receber coisas grandiosas de Deus. Herança não é de pai para filho. Quem é o pai aí? Deus Pai. Quem são os filhos de Deus Pai? Nós. Jesus, primeiro, o principal, o natural, e nós os adotados. Só que adotado é tão filho quanto o natural. A gente sabe disso. É tão filho quanto. Certo? Foi adotado, é filho igual. O Pai nos dá a sua herança. Então, primeiro, nós temos uma herança que não fizemos nada por merecê-la. Mas Deus, sendo o Pai, nos dá. Nos dá. Então, nós temos uma herança. Você vai receber. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de galardão, é essa a ideia que está implícita. É algo que eu recebo, mas eu recebo da parte de Deus. A herança é algo que eu não mereci, mas que Deus vai me dar. Legal. Mas tem uma outra coisa, e aí eu acho que é lindo. Eu falei, herança significa nós temos uma herança. Mas eu quero dizer também
que com o Espírito Santo nós somos a herança. Não apenas nós temos uma herança, alguma coisa que a gente vai ter. Nós próprios somos a herança de Deus. Que isso significa, que isso quer dizer? Quer dizer que Deus espera por nós. Porque em nós, Deus vai, usando palavras humanas, eu sei que não cabe para Deus, mas usando palavras humanas, Deus vai se completar. Deus vai se realizar. Deus vai dizer, agora sim, eu vou fazer o que eu quero. Porque Deus espera por nós. Nós somos a herança de Deus. Nós, seres humanos, a gente aqui pequenino, nós somos a herança de Deus, do Deus eterno. Nós somos a herança. Então, quando nós chegarmos lá, Deus vai se alegrar em nós. Porque nós estamos lá. E, através de nós, a sua herança, a herança de Deus, através de nós, Deus vai manifestar tudo o que Ele quer. Então, Paulo diz em Romanos 8 que a criação inteira aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esse grande dia, quando lá chegarmos, com a volta a Jesus. Paulo diz, a criação inteira espera. Mas aqui, Deus também está nos esperando. Deus também está aguardando a gente chegar lá. Por isso ele diz, a garantia da nossa herança. Da nossa herança. Então veja, você vai ter uma herança. Deus vai te dar uma herança grandiosa que você nem pode imaginar. Mas ao mesmo tempo, você é a herança de Deus. Deus está esperando por você para que Ele seja Deus. Na plenitude da sua divindade, do seu ser. Deus está esperando por nós. Certa vez eu li um teólogo que escreveu sobre a Trindade e ele escreveu uma frase, para mim, uma frase mais linda que eu ouvi sobre a Trindade. Falando do fato de que Ele enviou Jesus, para em Jesus nos salvar e nos levar para Ele. Ele escreveu assim, Deus não quis ser sem nós. Deus não quis ser sem nós. Por isso Ele mandou Jesus. Por isso nos enviou o Espírito Santo. Ou seja, Ele quer ser com a gente. Nós somos a herança de Deus. Ele está esperando por nós. Para quê? Para a redenção da propriedade de Deus. Ou seja, para a libertação, para a completa liberdade dessa propriedade que pertence a Deus. Porque aqui a gente ainda está debaixo de situações que não condizem com o nosso futuro, quando sermos herança. A gente aqui ainda está sujeito ao pecado, a gente aqui é muito limitado, a gente aqui está em processo de morte, de envelhecimento e morte. A gente aqui ainda está fraco demais. E ainda há nossos desejos maus, desejos bons, mas ainda não está bom. Não está bom ainda. Mas haverá um dia em que nós seremos resgatados. Haverá um dia em que nós seremos libertos de tudo isso que nos atravanca, né, que nos limita hoje. Um dia a gente vai ser livre de tudo isso. Então, é o resgate, é a redenção, é a libertação. É nesse dia, aí sim, para que sejamos livres, completamente livres do mal, livres do pecado, livres da dor, livres do choro, livres de tudo que é ruim, para que sejamos completamente e perfeitamente santificados, para a redenção da propriedade de Deus. Ou seja, nós sempre fomos de Deus. Antes que Deus fizesse o mundo, Deus planejou você.
Deus conheceu você lá na eternidade, antes que houvesse qualquer coisa criada. Deus conheceu você lá na eternidade. Deus pensou em você. Em você. Deus pensou. E lá, você já era de Deus lá. Você só não existia ainda. Mas você já era de Deus lá. Aí, Deus fez toda a criação, Deus fez toda a história humana para que você aparecesse em determinado tempo. Para que nesse tempo, Ele te encontrasse, através de Jesus. E aí, quando chegar lá, o que Deus vai fazer? Ele vai resgatar a sua propriedade. Aquilo que lhe é, olha bem, propriedade, aquilo que lhe é próprio. Ou seja, Ele pensou em você como sendo alguém junto dele. Alguém no seio dele. Alguém próximo demais dele. Ele pensou em você em termos de amor, para que você estivesse com ele. Então, ele vai agora resgatar você, para que agora eu vou trazer para mim o que sempre foi meu. O que sempre foi meu. Mas precisava dessa história aqui para que houvesse um resgate. E Ele está fazendo isso através do Espírito Santo, através de Jesus na cruz, e o Espírito Santo está nos resgatando a cada dia, quando ele trabalha conosco. É por isso que Paulo diz que ele foi escolhido ainda no ventre da sua mãe. Porque ele já era de Deus, ele sempre foi de Deus. Aí teve um período sem conhecer a Cristo e tudo mais, mas chegou a hora certa, e Deus está resgatando aqueles que pertencem a Ele. Então, todos os que estiverem lá, é porque Deus os quis lá. Deus os quis na eternidade passada, pensou em nós, planejou a nossa existência, nos trouxe a existência, e agora vai dizer, vocês já eram meus, eu só fiz um resgate. Por isso que é o resgate da propriedade de Deus. Já éramos Deus, sempre fomos de Deus. Mesmo no tempo em que a gente estava no pecado sem Cristo, nós já éramos de Deus. Porque lá atrás, Deus já nos tinha planejado e escolhido. Para que tudo isso? Para que Deus faz? Para o louvor da sua glória. Por que tudo? Para que a glória de um Deus amoroso, a glória de um Deus bondoso, a glória de um Deus gracioso, a glória de um Deus que só sabe amar, a glória de um Deus que só sabe fazer justiça, a glória de um Deus que só sabe ser bondoso, resplandeça para o louvor, seja louvado a glória desse Deus. Então, quando nós formos resgatados, e o Espírito Santo é a garantia disso, a nossa existência, aqui e lá, vai trazer os holofotes todos para esse Deus brilho, para esse Deus que nos salva, para esse Deus que nos ama, para esse Deus que nos quis, para esse Deus que espera por nós, para esse Deus que nos transformou em sua herança, para esse Deus que nos dará todas as coisas em Cristo, já nos deu todas as bênçãos, nos dará todas as coisas em Cristo, para esse Deus que nos dará a imortalidade, para esse Deus que fará com que reinemos com Ele para sempre, para esse Deus que terá comunhão conosco para sempre. Esse Deus será exaltado por nós, a sua herança. Esse Deus será glorificado, exaltado, louvado, bendito por nós. Nós. Gente como nós. Simples, sem nada, sem poder nenhum, vivendo nossas vidas de cada dia. Por nós. Todo louvor, toda glória se confirmará. O Espírito Santo em nós hoje é a garantia de que a hora vai chegar. E um dia, nós todos, porque isso é sempre coletivo, nunca é o indivíduo, diz respeito a nós todos olharemos um para o outro e vamos dizer, Deus cumpriu sua promessa, nós somos a herança. Deus nos abençoe a vivermos hoje debaixo do controle e domínio do Espírito Santo,
que Ele seja realmente o nosso condutor, nosso guia, até que Ele mesmo nos leve para esse lugar, nos leve para essa situação, essa condição, nos leve para junto do Pai e do Filho. Que Deus nos abençoe, que o Espírito nos abençoe.